gente, né? Bom, a gente vai dar sequência no conteúdo, então, ainda dentro da unidade que está falando sobre abordagem sistêmica. Mais especificamente, eu vou trazer aqui para vocês algumas contribuições para facilitar a leitura relacionada à teoria da contingência estrutural. Eu vou colocar uma apresentação aqui para ajudar. Então, a gente está dentro da abordagem sistêmica, e aí dentro da abordagem sistêmica a gente tem a teoria da contingência estrutural. O que eu quero dizer com isso é que todos aqueles pressupostos da abordagem sistêmica, da teoria geral dos sistemas que a gente viu na última aula, elas continuam valendo para cá. Então, a ideia de organização como um sistema aberto, influenciado pelas variáveis do contexto organizacional externo, todos aqueles elementos, né, que a gente viu que servem de analogia com outros sistemas. Então, a organização como vista como um todo organizado, composto de partes interdependentes, e que vai funcionar em função dos inputs que entram, são processados, geram outputs. Esses outputs, ao se relacionarem com o ambiente externo, vão gerar a retroalimentação do sistema, o feedback, de modo que o ciclo de eventos vá se reproduzindo, e também aqueles conceitos que vão decorrer daí, né? Para que o ciclo de eventos aconteça, é necessário que a organização se diferencie na medida em que o ambiente se modifica. Essa diferenciação vai promover o retardamento ou impedir que o processo entrópico natural a todo o sistema ele ocorra, havendo então a entropia negativa. Um outro conceito que a gente acabou não discutindo explicitamente foi de equifinalidade, né? A ideia de que existem várias formas de se atingir o objetivo organizacional, né? E não uma única forma de atingir, como lá pressupunha o pessoal da abordagem clássica, né? Já que uma série de variáveis moldam o ambiente, e essas variáveis são diversas, podem ser múltiplas e vão variar de acordo com o contexto em que a organização está, logicamente que a forma como cada organização vai lidar com esse conjunto de variáveis vai ser diversa. E, portanto, a forma de fazer a administração dos recursos internos que se relacionam com o ambiente externo vão ser diversos também. Então, esse foi mais ou menos isso que a gente discutiu na última aula, e todos esses aspectos precisam ser levados em consideração aqui. Então, a gente ainda está falando da abordagem sistêmica. Então, a ideia aqui é propor questões norteadoras que vão auxiliar vocês à leitura dos textos obrigatórios sobre a teoria da contingência estrutural, que a gente pode definir aqui como uma corrente dentro da abordagem sistêmica ou que se baseia nos pressupostos da teoria geral do sistema. Tá? Então, esses são os textos obrigatórios, só um comentário geral. O texto de Mota e Vasconcelos, ele é mais geral, assim, ele vai apresentar de uma forma mais geral as teorias da contingência estrutural, as contribuições de vários autores para essa teoria, e o texto do Handbook de Estudos Organizacionais, ele vai trazer de forma mais detalhada, tá, aquilo que o texto do Prestes Mota e Vasconcelos trazem. Tá? Então, assim, para diferenciar um pouco, eu diria que o texto do Donaldson ele vai esmiuçar um pouquinho
o texto de Vasconcelos e Prestes Motta. Tá? Lembrando aqui que a gente poderia dizer que o texto de Motta e Vasconcelos ele é mais didático, ele até foi escrito para contemplar ou fazer parte de um livro didático, enquanto o do Donaldson não. Tá? Ele tem um cunho mais descritivo, vamos dizer assim, explicativo, sem se preocupar muito com faz parte de um livro didático. Tá? Bom, para a gente, então, começar, algumas sugestões de direcionamento da leitura, uma das questões que vocês precisam observar diz respeito à introdução e origem. E aí essa parte da introdução e origem, o segundo texto do Donaldson, ele está mais claro, né? Na minha opinião, assim, ele vai mais a fundo. Então, talvez essa parte da introdução e origem do texto do Donaldson ele seja mais compreensível. Então, notem que os textos vão sempre se complementar. Então, há algumas questões que podem nortear a leitura de vocês e ajudar o entendimento. Primeiro, do que trata a teoria da consciência estrutural? O que é a teoria da consciência estrutural? O que ela abrange em termos de discussão? O em que ela vai além daquilo que a gente viu na teoria geral de sistemas, na abordagem de sistemas? O que são os fatores contingenciais que são fundamentais para entender a teoria da contingência estrutural? Né? O que são esses fatores? Por que eles são tão importantes para entender a teoria da contingência estrutural e, consequentemente, a forma como as organizações passam a ser entendidas? E aí, uma pergunta para reflexão que eu coloco, né, e que, de certa forma, eu já expliquei, por que faz sentido enquadrar a teoria da consciência estrutural na abordagem sistêmica? Acho que na introdução da minha fala eu já dei todas as pistas. E aí vem as contribuições dos autores. Basicamente, os textos eles vão girar em torno das contribuições dos autores. A primeira dupla, vamos dizer assim, e talvez seja uma das duplas de autores mais características dessa teoria, desse conjunto de teoria da consciência estrutural, são o Burns e Stalker. Porque lá no segundo texto vocês vão ver que o Donaldson chama atenção para a contribuição seminal deles para essa teoria. Então, eles notem que as questões que eu vou colocar aqui para vocês buscarem nos textos, elas vão muito ao encontro dessa primeira. Que variáveis Burns e Stalker, ou melhor, de forma geral, que variáveis os autores vão buscar relacionar? Porque, basicamente, a teoria da consciência estrutural, vocês vão ver, elas vão mostrar o quão variáveis do ambiente, ou o próprio ambiente tomado como todo, né, como um conjunto de variáveis, ele vai influenciar a organização de alguma forma. A sua estrutura, a sua estratégia, a sua tecnologia, e aqui eu falo de tecnologia como forma de fazer o trabalho, os elementos da estrutura, né, organizacional. Quando a gente fala de estrutura organizacional, a gente está falando de uma série de elementos. A gente está falando de centralização ou descentralização das decisões, a gente está falando de número de níveis hierárquicos, a gente está falando de verticalização, horizontalização da organização. Então, esses aspectos é que vão ser impactados pelo ambiente, ou mais especificamente por um conjunto de variáveis que fazem parte desse ambiente. Então, que variáveis Burns e Stalker vão buscar relacionar? E decorrente dessa relação,
eles vão discutir dois modelos de organização que a gente chegou a discutir em uma aula lá atrás, que são os modelos mecânico e orgânico. Então, esses modelos de organização mecânico e orgânico decorrem do quê? Outro par de autores são Lawrence e Lorsch. Então, mesma pergunta. Quais são as variáveis que eles relacionam? E aí vocês vão ver, esse desenho, de certa forma, ajuda um pouco ou dar uma ideia, dar uma pista do que Lawrence e Lorsch buscam analisar. Né? E aí aqui a gente vai, eles, um pouco diferente de Burns e Stalker, aqui eles vão falar sobre o ambiente afetando duas variáveis internas à organização. Né? E aí a gente vai ter a organização se comportando de uma determinada forma em função do impacto do ambiente nessas duas variáveis. Né? E aí a gente vai ter, por consequência, um desempenho da organização. Então, ambiente, variáveis e desempenho da organização. Então, vamos dizer assim, esse trio que eu mencionei vai ajudar a explicar a discussão trazida por Lawrence e Lorsch. Woodward, que é uma mulher, é importante destacar porque a gente vem, basicamente, a maior parte dos autores que a gente viu, com algumas exceções, foram de homens, né? Lembrando que a gente falou da Mary Polley, tem lá a Lillian Gilbert, lá na abordagem clássica, mas basicamente a gente tem que falar de homens, e só para você destacar que Joan Woodward é uma mulher, e ela também vai fazer a relação entre variáveis, né? E aqui ela vai relacionar a variáveis que têm a ver com a tecnologia, né? Ou a forma de produzir coisas. A gente tem o grupo de Aston também, e aí essas figuras são bastante ilustrativas, ou pelo menos para mim, né? Elas são bastante ilustrativas, porque elas são o resultado daquilo que a gente enxerga naqueles caleidoscópios, sabe? Aquele negocinho que a gente vai girando e vai mudando a forma. Então, o grupo de Aston, que tem esse nome em função da universidade onde esse grupo atua, ele vai discutir a organização a partir de uma perspectiva pluridimensional. E aqui, quando a gente fala organização, a gente está falando de burocracia. Então, a ideia aqui é romper com a ideia do tipo ideal do Weber, mostrando que não há um tipo ideal, mas vários tipos ideais, em função das imensas possibilidades de as variáveis que afetam direta ou indiretamente a organização, elas vão refletir no ambiente interno dessa organização. E aí, o que se quer dizer é que cada organização vai moldar a sua estrutura em função desse contexto. Portanto, vai apresentar uma forma organizacional diferente ou uma burocracia diferente. Então, enquanto Weber trazia lá o tipo ideal de organização, hierarquia, profissionalização, formalismo, etc., o grupo de Aston vai mostrar que mesmo esses elementos que parecem ser tão estranhos, eles variam. O nível de formalização vai variar dependendo do contexto. O nível de centralização das decisões no topo, da autoridade, por aí vai mudar ou vai variar em função das variáveis que vão afetar direta ou indiretamente a organização.
E aí depois tem algumas outras contribuições que são passadas de forma mais rápida, não porque não sejam importantes, mas porque, de certa forma, é, vão, vão trazer elementos que, de certa forma, foram trabalhados pelos autores que os antecederam. Por exemplo, quando a gente fala do Chandler, que vai relacionar a, a estrutura, ou vai dizer que a estrutura é determinada pela estratégia que a organização define, de certa forma ele está dizendo que o ambiente afeta a estrutura, porque a estratégia de uma organização ela é definida pelo ambiente. Né? Não faz sentido uma organização definir uma estratégia, ou seja, objetivo de longo prazo, sem olhar para o ambiente externo. Né? Como que as variáveis do ambiente, por exemplo, do ponto de vista mais geral, como é que a economia ela vai andar nos próximos anos. Né? Então, as variáveis macroeconômicas, PIB, inflação, taxa de juros, como é que esses elementos eles vão se moldar ao longo de um período, que a gente vai chamar aqui de longo prazo. A organização precisa olhar para essas variáveis que fazem parte do ambiente para definir estratégia. Não tem como falar em estratégia sem olhar para o ambiente. Então, ainda que filtrada pela estratégia, o ambiente é que vai definir a estrutura. A gente tem o Thompson, que vai falar sobre o ambiente afetando a estrutura e como as tarefas do trabalho, as tarefas internas da organização vão precisar se moldar em função dessa estrutura que é afetada pelo ambiente. Então, notem que a gente não está trazendo variáveis que ainda não foram exploradas pelos outros autores. Elas vão ser estudadas de uma forma um pouco diferente. E, por fim, o Perro, que vai discutir como que a tecnologia do conhecimento vai afetar a estrutura. Então, se o conhecimento ele é mais explícito ou se ele é mais tácito, nós vamos ter um tipo de estrutura diferente. E esse nível de conhecimento, que ele chama de tecnologia de conhecimento, vai ser moldado pelo ambiente externo. Né? E aí a gente pode pegar, por exemplo, né, novamente, a gente sempre tem discutido muito como a pandemia afeta, né? Quais as informações que se tem em relação à, à pandemia, né? A uma vacina? Notem que a gente está muito próximo de algo mais palpável, mas ainda há muita incerteza sobre como é que vão ser as coisas. Isso faz com que a organização tenha uma forma de agir. Né? Então, há uma tendência, de acordo com o estudo do Perro, de se ter uma forma de decidir as coisas em função desse conhecimento, que se é tácito ou seja, que não é concreto, não é tão concreto, e o conhecimento explícito, aquele que chega a ser formalizado, ele pode ser reproduzido. A vacina sai semana que vem, então a gente vai fazer assim, entrega um panfleto para cada um. Enquanto que se a gente não tem informação nenhuma, não tem panfleto para entregar. O panfleto que vai se entregar é o panfleto de, olha, se assim, assado, daquele jeito, de outro jeito, né, como agir. E, por fim, é sempre importante discutir também quais são as limitações e críticas dessa teoria. Né? Como é que essa teoria é revisitada
por outros autores e o que eles encontram de lacuna a respeito dessa teoria ou dessa abordagem, ou como é citado até no texto do Donaldson, por esse paradigma. Ok, gente? Então, é isso. Antes de partir para a despedida, eu vou sugerir dois filmes, caso vocês queiram ver. Eu não achei esse filme Babel no Netflix, por exemplo, mas deve ter em alguma outra plataforma de streaming. Babel é um filme que fala sobre uma sinopse aqui, né? Sobre várias situações que se entrelaçam. Ou começa com uma situação banal no Afeganistão e que vai refletir em acontecimentos ao redor do mundo. Japão, Estados Unidos, México. Em função de um acontecimento banal, várias coisas começam a acontecer e se entrelaçam. Tá? É um filme muito legal. Assim, vamos dizer assim, ele é bem denso, mas ele é muito interessante. Ele, ele foi dirigido por um ganhador do Oscar, que eu não me lembro qual filme foi que ele ganhou. Foi acho que faz uns 5 anos que ele ganhou o Oscar, mas é muito bom. Vale a pena e tem muito a ver com essa ideia de que do quão as coisas vão se moldar em função das variáveis que se colocam e mudam e quão aquilo vai ter impacto no todo, né? Aqui o todo encarado como vidas das pessoas. E o Ponto de Mutação é um filme baseado num livro do Capra, que tem esse mesmo nome, que vai falar sobre a teoria geral dos sistemas, o quão a teoria geral dos sistemas ela está presente na nossa vida. Então, é um romance, vamos dizer assim, se traz por meio de um filme algo que é discutido de forma filosófica pelo Capra. Eu nunca sei falar o primeiro nome dele, Friedrich Capra. E interessante que foi o irmão do Capra que dirigiu o filme. Então, isso foi uma coisa que eu não tinha visto. Vi depois que consegui pegar a capa do filme. Então é isso, gente. Eu desejo a todos boa leitura. Até a próxima aula. E é isso. Deixa eu desligar aqui, parar de compartilhar a apresentação. Eu posso me despedir direito de você. Ok, gente? Então, um abraço e até lá.